Oh, glória a Deus. Vamos orar pela nossa pastora e ela irá ministrar a palavra aos nossos corações. Amado Deus e eterno Pai, graças nós te damos por tudo que nós já ouvimos nessa noite. Fomos agraciados com uma noite poderosa de ministração de louvores que tocaram a nossa alma. Agora a tua filha está incumbida de trazer a mensagem, e sei que o Senhor já tem colocado no seu coração. Portanto, usa a tua serva para o bem de cada uma família nessa noite, e que possamos retornar, Senhor, abençoados por ti. Assim, ó Senhor, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, mais uma vez a paz do Senhor, querida igreja. Que alegria estarmos reunidos na presença do Senhor Jesus, nessa noite tão abençoada, onde estamos aqui para ministrar a palavra do Senhor Jesus. Eu não sei como você chegou aqui nessa noite, mas eu quero te dizer, Deus tem uma palavra para o teu coração. Jesus jamais reúne o seu povo em vão. Sempre tem uma mesa preparada, e essa mesa sempre está farta, e você come dela aquilo que você precisa e aquilo que você ama comer dessa mesa. Assim é a palavra do Senhor para as nossas vidas nessa noite. Abra sua Bíblia comigo no livro de 2 Reis, capítulo 4 e o versículo 5. Aleluia. Nós vamos estar meditando nessa linda história dessa mulher que nos traz uma fé inabalável. Uma mulher resiliente, uma mulher que alcançou o seu milagre. 2 Reis, capítulo 4 e o versículo 5, que diz a palavra do Senhor. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos. Eles traziam os vasos e ela os enchia. Mais uma vez, ali é outra linguagem, né? Vamos ler o que está na tela. Ela foi embora, fechou-se em casa com os seus filhos e começou a encher as vasilhas que lhes traziam. Amém, irmãos? Podeis tomar os vossos lugares nesse espírito de adoração, com a presença gloriosa do Espírito Santo em nosso meio. Porque quando entramos na casa do Senhor, nós viemos para ouvir a sua voz. E para nós ouvir a voz do Pai, nós precisamos estar em espírito de adoração. Precisamos estar conectado com Ele para que a palavra dEle venha em nós e faça morada e faça milagres em nossa vida. Queridos, essa história é maravilhosa. Eu sei que muitos já conhecem essa história. E eu amo ministrar sobre os milagres de Deus. Tudo aquilo que Deus faz é maravilhoso. Todo milagre que Deus faz sempre edifica a nossa fé. Quando ouvimos testemunhos maravilhosos dos irmãos sobre cura, sobre restauração, sobre edificação na sua casa e na sua família, o nosso coração se alegra. E nessa noite nós vamos, em poucos minutos, nessa reflexão, falar sobre a história dessa mulher. A Bíblia não diz o seu nome, mas a Bíblia fala da sua força e da sua fé. O profeta Eliseu era um homem chamado por Deus, disposto a socorrer o necessitado. Quando lemos essa linda história, fala do azeite da viúva que foi multiplicado. No decorrer da ministração nós vamos estar lendo alguns versículos. Gostaria que a Ellen ficasse ali ligada para colocar no data show. Queridos, essa história, ela nos ensina sobre a importância da obediência a Deus. Vamos intitular essa mensagem: Obediência gera milagre. Vamos falar bem forte? Obediência. Fala para a irmã que está ao seu lado: seja obediente para alcançar o teu milagre. Vamos ler o versículo 1, Ellen, do capítulo 4, que nos fala dessa mulher maravilhosa. E uma
das mulheres dos filhos dos profetas. Chamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. E veio o credor a levar-me os meus 2 filhos para serem servos. Capítulo 4, versículo 1. Queridos, aqui fala que quando essa mulher perdeu o seu esposo, perdeu aquele a quem ela o amava. Quando falamos que ela encontrou o profeta Eliseu, aqui fala que essa história nos ensina sobre a obediência do Senhor. Quando ela fala nesse versículo para o profeta Eliseu: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. Vemos aqui que era uma família abençoada. Quando ela falava do seu esposo que morreu, quando ela dizia que o teu servo temia ao Senhor, ela estava falando que o seu casamento era um casamento abençoado. E nesse casamento o Senhor proporcionou para eles 2 filhos abençoados. Até aqui relata uma história de uma família feliz. Uma família que vivia na presença do Senhor Jesus. Uma família que era edificada por Deus. Uma família que a providência vinha de Deus e também do sacerdote dessa casa. Mas a Bíblia nos fala que um dia a morte chegou no lar dessa mulher. A morte chegou naquela família que estava feliz, que estava servindo a Deus de todo o coração. Eu não sei como você chegou aqui neste lugar, mas eu quero que você reflita comigo nessa história. Essa história reflete também os momentos que passamos no meio da nossa família. Eu não sei se você está passando por uma crise financeira, ou uma crise espiritual, algo que está atrapalhando a tua fé. Mas eu quero te dizer nessa noite que a obediência, ela gera milagres. O Deus do profeta Eliseu está aqui nessa noite. Queridos, de repente a morte chegou naquele lar. A morte que não olha a classe social. Ela não respeita se é pobre, se é rico. Ela não respeita se você mora em uma mansão ou você mora numa casa simples. A morte chega no tempo determinado por ela para qualquer pessoa. Mas nesta casa não só a morte chegou, como também a crise financeira dessa família. Sabe, amados, essa mulher estava passando por uma situação muito difícil. Imagina comigo perder o seu esposo, e além de perder o esposo que ela o amava, o pai dos seus filhos, ela ficou com uma grande dívida na sua casa. Financeiramente, ela ficou com muitas dívidas para pagar. Só que quando nós casamos, quando nós se unimos, nós se tornamos, o casal se torna uma só carne. Eu vejo aqui a fidelidade dessa mulher. Ela não reclamou porque as dívidas ficou, porque ela era casada. E ela tinha também participação nesse casamento e com os filhos. Só que quando uma mulher é conduzida pelo Espírito Santo, a sua obediência, a sua atitude revela que ela serve a Jesus com sinceridade. Quando vemos aqui que a morte chegou na sua casa, naquela época, nos tempos bíblicos daquela época, não havia previdência social como existe hoje, né? A mulher não podia trabalhar fora. E hoje não, hoje se alguém ficar viúva ou viúva, sempre tem um auxílio, né, do governo, a previdência social, que fica sobre essa pessoa para ser sustentada. Mas naquela época não existia isso. E ela dependia do sobrenatural de Deus para o sustento da sua casa. Só que o que nós aprendemos aqui é porque ela não reclamou. O que ela fez?
A crise chegou na sua casa, o luto chegou na sua casa, mas ela lembrou que havia um profeta chamado Eliseu, um homem de Deus, que aonde chegava, algo acontecia. Um profeta que, quando você chegava a conversar com ele sempre tinha uma palavra, ele sempre tinha um direcionamento para a vida das pessoas daquela época. O que ela pensou? Eu vou achar o profeta Eliseu. Eu vou ao encontro desse profeta. Quem sabe se fosse nos dias de hoje, já reclamaria, né? Ah, Senhor, o Senhor levou o meu esposo. E além de levar a pessoa que eu amava tanto, ainda ficou com tantas dívidas para pagar. Mas quando uma mulher de Deus é conduzida pelo Espírito Santo, ela vê as dificuldades para viver o sobrenatural de Deus. Você está entendendo essa mensagem, queridos? Eu quero que você me entenda nessa noite, que a obediência, ela gera milagres. Quem sabe você não tem muitas habilidades aonde você trabalha, habilidades aqui na igreja, mas se você for obediente, você será honrado pela tua obediência. Porque muitas vezes nos olhamos e falamos, pastora, mas eu não sei ministrar, eu não sei cantar, eu chego lá na frente, eu fico nervosa, eu também estou nervosa, mas eu venci o medo, eu estou aqui nessa noite. Porque eu sei que muitos corações aqui estão passando por dificuldades, mas o Deus de Eliseu está aqui para te dar vitória nessa noite. Eu não sei se é crise no teu casamento, se é crise financeira, mas assim como o Senhor direcionou essa mulher, o Senhor vai direcionar a tua vida nessa noite. O que fazer quando a crise chega? A obediência, ela gera milagre. Como ela era obediente a Deus, ela recorreu ao profeta, como eu falei. Vamos ler agora o versículo 2 e 3 do capítulo 4, que diz assim a palavra do Senhor Jesus. E Eliseu lhe disse: que hei de te fazer? Declara-me que é o que tens em casa. E ela disse: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Versículo 3. Então disse ele: vai, pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios e não poucos. Amados irmãos, nesse momento, quando o profeta Eliseu direcionou essa mulher, ele não falou para ela que ela alcançaria um milagre nesse momento. Ele apenas direcionou ela e disse: vai ao encontro dos vasos que estão vazios e traz para a tua casa. Quem é obediente tem relacionamento saudável na sociedade. Com certeza essa mulher, ela tinha um relacionamento saudável com os seus vizinhos. Porque ele disse: vai a todos os teus vizinhos e pede vasos vazios e não poucos. Quando o profeta falou a ela: vai aos teus vizinhos, essa mulher não perguntou para ele: o que você quer que eu faça? Ir aos meus vizinhos pedir vasos emprestados? Ela não questionou o profeta Eliseu. Simplesmente ela obedeceu. Muitas vezes na crise que passamos, nós queremos questionar a Deus. E simplesmente o Senhor olha para nós e diz assim: filho, obedece que eu vou te abençoar. Não colocamos muitas vezes os nossos joelhos no chão e pedimos a direção de Deus para a nossa vida. Mas essa mulher simplesmente, ela foi e obedeceu o profeta Eliseu. Reflita comigo sobre os vasos emprestados. Com certeza essa mulher era uma vizinha muito querida. Senão os vizinhos não iam emprestar vasos para ela. Se ela fosse uma vizinha daquelas fofoqueiras, né?
aquelas que só quer saber da vida dos outros, aquelas que só vai tomar chimarrão para falar da vida dos outros, com certeza os vizinhos não iam emprestar os vasos para ela. Mas aqui fala que quando ela batia na porta dos seus vizinhos, os vizinhos o recebiam com muita alegria e iam emprestando os vasos para ela. O que quer dizer isso? Que a obediência também a Deus, nós temos que ter uma relação saudável na sociedade que nós vivemos. Na vizinhança, no trabalho, na escola, dentro da igreja, nós temos que manter a comunhão entre os nossos irmãos. Então, para ela alcançar o seu milagre, ela foi obediente porque ela tinha uma amizade saudável com os seus vizinhos. Vamos ler o versículo 4, que diz na palavra do Senhor, que o profeta falou para ela: então entra e fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos, e deita o azeite em todos aqueles vasos, e põe à parte o que tiver cheio. Quem é obediente tem intimidade com Deus. Você pode adorar a Ele nessa noite? Quando o profeta falou para ela: vai, fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos, e deita o azeite sobre todas aquelas vasilhas. O que nós vemos aqui, queridos? Que essa mulher, ela tinha uma intimidade tão grande com Deus. Ela emprestou os vasos e entrou no quarto e fechou a porta junto dos seus filhos. Uma mulher, um homem conduzido pelo Espírito Santo, ele convida a sua família e os seus filhos para ter uma intimidade com Deus. Porque o milagre gerado aqui não foi só para ela, mas também foi para os seus filhos e o sustento daquela casa. E nessa noite o Senhor nos chama a atenção nesse lugar. O Senhor chama a atenção de você, mãe, e de você, pai, neste lugar. Como está o relacionamento no meio da tua família? Como está a intimidade com Deus dentro da sua casa? Será que você tem sido o espelho dos teus filhos? Será que realmente os teus filhos podem chegar a você e dizer: não, pai, eu estou lá no quarto orando contigo? Ou será que quando você convida eles para ter uma intimidade com Deus, eles apontam os teus defeitos? Diz: não, né? Muitos filhos apontam os defeitos e não obedecem os vossos pais. Mas quando os pais são guiados por Deus, quando nós somos edificados pela palavra, quando chega a crise, a intimidade com Deus é revelada no meio da família e a bênção de Deus é sobre aquela casa. Você pode glorificar a Deus nessa noite. Aleluia. Quem é obediente tem intimidade com Deus. Queridos, quantas e quantas lutas nós vencemos com a porta fechada. Não é na rede social reclamando da nossa crise que estamos passando. Não é para a nossa vizinha, mas é no quarto. A Bíblia diz que quando você está passando por um momento difícil, entra no teu quarto, fecha a tua porta e fala para aquele que vai te entender, aquele que vai solucionar o teu problema. Nessa noite, se você não tem tido intimidade com Deus, eu te digo: tenha propósito de vida com Deus, tenha intimidade com Ele, que a bênção de Deus é sobre a tua vida. Quem é obediente a Deus envolve os seus filhos espiritualmente. Já diz o sábio: palavras convencem, mas os exemplos arrastam. A atitude de fé, estar na casa de Deus, estar servindo a Deus. Porque não é só nesses momentos que nós temos que chamar os nossos filhos para orar, mas é na mesa, em gratidão a Deus. É ao deitar, agradecendo a Deus pelo dia.
Não é só no momento de crise que nós temos que chegar, meus filhos, vamos orar, a prova está grande, o problema está grande. Não, é em todo tempo nós servimos a Deus com alegria e com dedicação. Amém, queridos? Nós aprendemos algo lindo na vida dessa mulher que levou os seus filhos com ela. Fala comigo, a obediência gera milagres. Quem é obediente é contemplado com os milagres de Deus. Vamos ler o versículo 6 e o versículo 7. E sucedeu que, cheios que foram os vasos, disse ao seu filho: traze-me ainda um vaso. Porém ele lhe disse: não há mais vasos nenhum. Então o azeite parou. Vamos ler o 7. Então veio ela e o fez saber ao homem de Deus e disse: vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e os teus filhos vivei do resto. Queridos, quem é obediente a Deus, ele contempla os milagres de Deus. Aqui quando o profeta disse: vai e enche os vasos, e chegou uma hora que não tinha mais vasos para encher. E a Bíblia diz que o azeite parou. Só que nesse momento ela ainda estava no seu quarto com os seus filhos, recebendo a bênção do Senhor Jesus. E ela diz assim: não há mais vasos nenhum então? E o azeite parou. O que nós refletimos aqui é que o Senhor, Ele nos dá a proporção que você precisa. O milagre que você precisa. Muitas vezes você não fala o que você precisa financeiramente. Muitas vezes você não expressa o que você está passando na crise dentro do seu lar. Mas o Senhor sabe o tempo determinado para você. E sabe a medida certa para a tua vida espiritual e para a tua vida financeira. Aleluia. Esse é o Deus de milagres. O Deus que chega na hora da crise. Só que para nós alcançar o milagre, nós devemos ter uma vida de obediência na presença do Senhor Jesus. Não é reclamando, mas é agradecendo. É obedecendo os mandamentos da palavra do Senhor. É deixar ser conduzido por Deus. É colocar a boca no pó e dizer: Senhor, eu preciso de um milagre. Senhor, eu preciso de uma providência. E o nosso Deus lá do céu vem ao nosso encontro e concede aquilo que nós precisamos. Queridos, o que você tem hoje para apresentar ao Senhor Jesus nessa noite? Essa mulher, ela tinha simplesmente uma botija de azeite. E depois que ela encheu os vasos, ela chegou ao profeta e disse: o que eu hei de fazer? E o profeta disse no versículo 7: então veio a ela e fez saber ao homem de Deus: vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e os teus filhos viverá da sobra. O nosso Deus essa noite está nos chamando a atenção aqui neste lugar. O que você trouxe nesse culto para apresentar aqui diante do altar? Porque toda vez que nós entramos aqui, nós viemos aqui com um propósito. Quem sabe para muitos a semana foi bênção. Mas quem sabe muitos estão aqui e a semana foi uma semana de muitas guerras espirituais, de muitas crises financeiras, de muitas crises familiares. Mas você veio aqui porque aqui é um lugar de refúgio. Aqui é uma casa que foi consagrada para você lançar aos pés de Jesus as tuas dificuldades. Aqui é o lugar que você chega triste e sai alegre. Aqui é o lugar que você chega enfermo e sai curado. Aqui é o lugar que você chega quebrado, mas sai cheio da glória de Deus. O que você trouxe nessa noite para apresentar ao Senhor neste lugar? Essa mulher tinha uma botija de azeite. Quem sabe você diz assim: pastora, eu trouxe a minha fé.
Eu vim de arrasto nesse culto, mas eu trouxe a minha pouca força neste lugar. O Deus de Eliseu está aqui nessa noite. Não viva de aparência. O Deus de milagres está nessa casa. Que você possa ter um coração quebrantado na presença do Senhor. Que você possa vencer o teu eu. Que você possa vencer o teu orgulho. E se render aos pés do Mestre nessa noite. Que a tua semana será diferente. O nosso Deus, Ele trabalha nos de repente na nossa vida. O nosso Deus trabalha com pessoas improváveis. Quem sabe essa mulher, quando foi pedir ajuda para Eliseu, Eliseu olhou para ela e simplesmente disse para ela: o que você tem em casa? Quem sabe nós, o que falaria se o profeta Eliseu falasse para nós essa pergunta? O que você pensaria na hora? O que eu tenho para eu vender? O que eu posso fazer para eu pagar essa dívida? Ela simplesmente falou que ela não tinha nada, porque ela estava em luto, ela tinha perdido seu esposo. E além de tudo, os credores estavam vindo na sua casa para levar os seus filhos como escravo. A vida dessa mulher estaria terrivelmente acabada, porque além de perder o marido, ela ia perder os seus filhos também como escravo. Só que quando o profeta Eliseu falou para ela: o que você tem em casa? Ela lembrou: eu não tenho nada, mas eu tenho uma botija de azeite. O azeite na Bíblia é purificação. O azeite na Bíblia também representa o Espírito Santo de Deus nas nossas vidas. Ela não tinha nada, mas através daquela botija, o Senhor multiplicou. E ali no versículo 7 diz que ela vendeu muito azeite, pagou a dívida e a família viveu da sobra. O que eu quero dizer aqui? É que quando você coloca nas mãos de Deus o impossível, que para você é impossível, mas para Deus não é impossível. Quando você coloca na mão de Deus aquilo que para você acha que não vai dar certo, mas para Deus dá tudo certo. Basta nós ter um coração disponível e entregar tudo o que temos nas mãos do Senhor. E quando você faz a tua entrega por completo, o Senhor te dá o direcionamento. Se ela não se posicionasse, se ela não se movimentasse e não fizesse o que o profeta mandou, ela não alcançaria a sua vitória. Mas como ela era obediente, como ela era uma boa vizinha, o profeta falou e ela se movimentou, pediu para os filhos: vamos emprestar os vasos, e o nome do Senhor foi glorificado. Deus vai multiplicar o amor na tua casa. Deus vai multiplicar o amor na tua família. Deus vai multiplicar os bens que você tem. Chegarão clientes na tua loja que você não imagina, mas é Deus enviando lá para te abençoar. É Deus direcionando pessoas no teu trabalho para te abençoar, porque você entrega para Ele e Ele faz o impossível na tua vida. Aleluia. Queridos, são tantos milagres que o Senhor tem feito na minha vida e na vida do meu esposo e da minha família. Quantas vezes passamos por dificuldades, mas o Senhor sempre direciona as nossas vidas e o milagre chega na nossa casa. Nós vivemos dos milagres de Deus por onde nós passamos, porque nós aceitamos um chamado, aceitamos o propósito de Deus. Sabe, para você aceitar o propósito de Deus, muitas vezes é dolorido. Para você obedecer a Deus, você tem que renunciar os teus confortos muitas vezes, renunciar o teu eu,
renunciar à tua família por um chamado. Mas vale a pena obedecer a Ele, vale a pena obedecer o propósito dEle, porque quando você obedece, você é honrado, a tua casa é abençoada, o teu trabalho é abençoado, porque você está obedecendo o chamado de Deus. Eu sei que se cada irmão viesse aqui, ia contar um milagre que o Senhor já fez na sua vida. Com certeza, todos vocês que estão aqui essa noite, têm um milagre de Deus para contar. Tem um direcionamento de Deus, que você foi direcionado ou direcionada e alcançou a tua vitória. Porque o nosso Deus, quando escolhe, Ele nos capacita, Ele nos fortalece, Ele nos edifica, mas a nossa parte nós temos que fazer. A nossa parte nós temos que fazer para alcançar o nosso milagre. Você pode se colocar de pé nessa noite. Tem pessoas aqui que nessa tarde eu estava orando na minha casa, e o Senhor falou a mim que tem muitos que chegaram aqui, que estão passando por uma crise financeira muito grande, mas o amado Espírito Santo já te esperava aqui nesse lugar. O amado Espírito Santo, o Deus de milagre, já te esperava nesta casa de oração. O que você tem para apresentar a Ele nesta noite? Se você tem uma botija de azeite, traga aqui no altar essa noite. O Senhor vai multiplicar essa botija de azeite. Se a tua fé está fraquinha, traz a tua fé aqui diante do altar, que o Senhor vai acrescentar essa fé e o milagre vai ser realizado. Queridos, quando estamos reunidos na presença do Senhor, o Senhor quer nos abençoar. Que nós possamos estar aqui com o nosso coração aberto e dizer: Senhor, eu não posso, mas Tu podes. Senhor, eu não tenho, mas Tu tens. Se você está triste, vem aqui na frente buscar alegria. Se você está fraco, vem aqui diante do altar buscar força do céu para você vencer as tuas lutas. O Espírito Santo está te esperando aqui no altar. Muitas vidas chegaram aqui, eu sei, que estão passando por dificuldades, porque senão eu não falaria isso nessa noite. Mas Deus te espera. Traz o que você tem aqui em nome de Jesus.